Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento Wi-Fi Cell de hoje. O texto para nossa reflexão está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, que diz o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Será que podemos de fato confiar na Bíblia? Paulo vem dizendo que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, nos seus 66 livros, ela é inspirada por Deus. Os cerca de 40 autores que escreveram a Bíblia, eles não escreveram no mesmo processo de um poeta que faz um poema ou de um compositor que escreve uma música. A grande verdade é que Deus, através de sonhos, visões, e até com estímulos de pesquisas a testemunhas oculares, Deus transmitiu a mensagem principal ao profeta. E dessa mensagem principal, então, o profeta agora, ele tem a liberdade para escrevê-la e acrescentar ou não aquilo que é periférico. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, você vai ver num dos evangelhos sendo dito que Jesus libertou 2 endemoniados. Um outro evangelho vai dizer que era um só. E agora? Eram 2 ou eram 1? A grande verdade é que a mensagem central ela foi respeitada. Jesus libertou o endemoniado. Se era 1 ou 2 ou 10, isso para o profeta se tornou periférico. Eu sei que para a crítica isso é um prato cheio. Olha só que discordância aqui, então não foi de Deus. Mas quando a gente entende que Deus respeita a particularidade do profeta e dá essa liberdade ao profeta para colocar o que é periférico ou não, a gente entende que isso não compromete a mensagem. Eu lembro agora também do episódio em que é relatado que o povo de Israel, quando foi para o Egito, no período em que José governava, quando veio aquela grande fome, um profeta diz que eram 70 pessoas, o outro vai dizer que é 75. E agora? 70 ou 75? Isso é periférico. A mensagem central é: o povo foi para o Egito. Diante disso, queridos, nós podemos confiar de maneira segura na Bíblia. E um outro ponto que nos faz ter segurança de que a Bíblia é a palavra de Deus e que o texto que nós temos hoje é de fato o texto que foi transmitido a Deus aos profetas, é quando a gente vai aos manuscritos. Por exemplo, a Ilíada de Homero, que é um livro que apresenta a poesia de 51 dias do 10º ao último ano da Batalha de Troia, nós temos 263 cópias desses manuscritos. Por outro lado, de Heródoto, nós temos apenas 8. Por outro lado, de Platão, grande Platão, apenas 7. Veja, nós damos muito valor a esses homens, Eles são muitas vezes citados, aí nas bibliografias de trabalhos, de pesquisas, enfim. Por outro lado, só do Novo Testamento, nós temos datado do 1º ao 4º século mais de 24.600 manuscritos do Novo Testamento. E aí, podemos confiar ou não na palavra de Deus? Mas, queridos, não adianta simplesmente a gente saber desses dados para a gente poder confiar na palavra. O que de fato nos dá segurança na palavra é quando a gente permite a palavra agir no nosso coração. Porque quando ela age no nosso coração, acontece o que Paulo descreveu aqui. Ela vai nos ensinar, ela vai nos repreender, ela vai nos corrigir e ela vai nos educar na justiça. Você jamais vai ouvir alguém falando assim: depois que eu comecei a ler o Jornal da Manhã, a minha vida mudou. Você jamais vai ver alguém falando: depois que eu comecei a ler a revista semanal, a minha vida foi transformada. Você nunca vai ouvir isso, mas com certeza você já ouviu. Ou quem sabe você é testemunha disso. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, a minha vida foi transformada. Então, permita que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, faça morada no seu coração e deixe ser transformado pelo amor de Deus, que é apresentado nessas sagradas letras. Que Deus abençoe você e um forte abraço.